Bem-vindos ao canal Repensando Nossas Igrejas. Título de hoje: A Bíblia e atos sexuais entre pessoas do mesmo gênero. James V. Brownson, no livro Bible, Gender, Sexuality, Reframing the Church's Debate on Same-Sex Relationships, realizou um estudo teológico revisionista, com o intuito de mostrar que as relações sexuais entre pessoas do mesmo gênero são aceitáveis para os padrões bíblicos. O ponto-chave do pensamento de Brownson baseou-se na aplicação de uma lógica moral para a interpretação bíblica de mandamentos e proibições para, abre aspas, contextos novos e diversos, fecha aspas, considerando as mudanças que passamos na atualidade. Todavia, eu chamo a sua atenção, prezado ouvinte, que na questão cultural sobre sexualidade humana, não há contextos novos e diversos, no presente ou no futuro próximo, mas estamos voltando ao passado. A relativização teológica dos conceitos bíblicos de Brownson não se sustenta, pois o que hoje avança como ambiente cultural favorável às relações sexuais homoafetivas, segundo Michel Foucault, era exatamente o contexto no início do cristianismo. Foucault relatou que o cristianismo desqualificou as relações entre indivíduos do mesmo sexo, enquanto a Grécia exaltou e Roma aceitou, pelo menos entre os homens. No livro História da Sexualidade, volume 2. Para você entender o que significa a Grécia exaltou as relações entre indivíduos do mesmo sexo, vejamos a seguir o que Platão escreveu no livro O Banquete. Referindo-se à origem da humanidade na mitologia grega, Platão descreveu que havia 3 gêneros: o ser masculino, com 2 metades homem, o ser feminino, com 2 metades mulher, e o ser andrógeno, com uma metade homem e uma metade mulher. O deus grego Zeus decidiu enfraquecer essas criaturas e as dividiu ao meio, criando a humanidade. Em determinado ponto, neste livro, a homossexualidade masculina é valorizada sobremaneira, pois está escrito: todos os homens que são metade de um macho perseguem um macho, são de natureza mais corajosa. Uma vez amadurecidos, são os únicos que chegam a ser homens para a política. Como sabemos, a política era extremamente valorizada na Grécia, da qual a cultura ocidental herdou os princípios da democracia. A transição do judaísmo para o cristianismo foi um período favorável para mudanças de paradigmas. Jesus ensinou seus discípulos contra o legalismo estéril dos líderes religiosos da sua época. Nessa transição, vários aspectos do judaísmo foram deixados de lado, mas as leis de Moisés sobre comportamentos sexuais foram mantidas pelos apóstolos, conforme orientação do Espírito Santo, no Concílio de Jerusalém. Isto está escrito no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. A seguir, vou citar os versos 28 e 29. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias, referindo-se às leis do judaísmo que deveriam ser guardadas. Abstenham-se de comida sacrificada aos ídolos, do sangue e da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No grego, a palavra usada foi porneias, que abrangeu as imoralidades sexuais do judaísmo. Não houve exceção para atos entre pessoas do mesmo gênero. Na lei judaica, na Torá, está escrito em Levítico 18, 22. Com homem, não te deitarás, como se fosse mulher. E para que não haja dúvidas, esta orientação é confirmada no Novo Testamento. Paulo disse em Romanos 1, versos 26 e 27. Que as mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza,
E semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza. Dito tudo isto, o que podemos fazer? Inicialmente, todos nós, religiosos ou não, precisamos reconhecer que cada um tem as suas mazelas, tem os seus próprios pecados. Que o preconceito também é um pecado, pois está escrito: se fazeis diferenciação entre pessoas, cometeis pecado, e sois transgressores perante a lei de Deus. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Conforme Tiago 2, versos 9 a 11. Prezados ouvintes, ao falar maldosa e intencionalmente contra alguém, você está pecando contra o não matarás. Leia o que Jesus disse em Mateus 5, versos 21 e 22. Isso significa que se escandalizar porque alguém comete determinado tipo de pecado e aceitar normalmente outra pessoa que tem problemas regulares com outro tipo de pecado é falta de conhecimento bíblico, de visão espiritual e, pior ainda, é falta de amor. Como cristão, você não é chamado para pensar de forma politicamente correta, mas para pensar e viver como Cristo. Atos homossexuais na doutrina cristã continuam sendo pecados, assim como as coisas que todos nós fazemos regularmente ao mentir, ao buscar vantagens egoisticamente prejudicando outras pessoas, ao semear o mal com palavras frívolas e tantas outras coisas. Cada um peça sabedoria a Deus para ver a trave que obstrui a sua visão, antes de tirar o cisco do olho do seu irmão. Rogo a todos os cristãos que nas nossas igrejas as pessoas possam ter um refúgio, um lugar mais acolhedor que o mundo, pois este mundo jaz no maligno. Me responda, por favor, como explicar se alguém realmente arrependido, por qualquer que seja o pecado, disser que se sente mais acolhido no ambiente secular do que dentro das nossas igrejas? Deixo a reflexão para todos nós, em 1 Pedro, capítulo 1, verso 22. Agora que vocês purificaram as suas vidas pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros, de todo o coração. Por hoje ficamos por aqui. Então, até a próxima, se Deus nos permitir.